Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Hoje a gente fala sobre os elétricos que estão em alta no mercado brasileiro. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Então, tem algumas marcas que já se tornaram meio que queridinhas, né? Tem o controle de vendas e tudo mais. É verdade, eles não estão brincando, não. A indústria chinesa não veio para brincar, né? Começou de maneira tranquila, observando o mercado, mas no início teve muitas críticas. Mas ele começou a conhecer o mercado, Fernando. Como é que o brasileiro atua, sabe que o brasileiro é apaixonado por carro e agora ele está vendendo acima das suas expectativas. Começou de fininho, mas agora está indo muito bem. E outra coisa, no ano passado, 40% dos carros importados vieram da China. Esse resultado tira o protagonismo dos automóveis vindo do Mercosul e do México. Porque parece que não, aqui do lado nós tínhamos aí grandes importadores que traziam esses carros. A China está respondendo agora por 40% desse mercado. Outra coisa também é que logo no lançamento dos veículos elétricos, o consumidor ele tinha uma outra percepção, né? Ele não tinha aquela percepção muito da qualidade, ele ficava um pouco preocupado, como é que vai ser essa coisa da bateria. E hoje as coisas estão mudando, né? Com a chegada do BYD e do GWM, foram os que chegaram assim com maior força, né? Essa percepção começou a mudar. Aí o ouvinte pergunta, o que fez o consumidor mudar essa percepção? E aí eu trouxe para os nossos ouvintes entender um pouquinho sobre esse tema. O carro, primeiro, Fernando, ele está vindo muito tecnológico. Muita tecnologia esses carros elétricos. Outra coisa é a qualidade interna. Outro detalhe importante é o design. O design dele, a beleza, aquela coisa do farol fininho, essa coisa meio arredondada, isso caiu no gosto dos brasileiros. Diversos tamanhos. Você tem ali um carro mini, pequenininho, jeitosinho, mas você também tem o SUV, um carro um pouco maior, um carro, às vezes até alguns com 7 lugares. Então, esses carros, essa facilidade de tamanho, essa diversidade aí está ajudando também. Outra coisa também é o fato de você não gastar combustível. Uhum. Isso aí, no momento agora, né, que o combustível está muito caro. Se a gente faz uma continha rápida, até para conversar com os nossos ouvintes, uma conta básica, R$700 por mês é muito de gasolina, Fernando? 700 por mês? 700 por Eu mês, gasto Fernando. mais. Você gasta mais? Gasto mais. Patrícia, você gasta mais? Gasto um pouquinho mais, sim. Vamos trabalhar com R$700, tá? Tá, beleza. Ok? Por que Então, você chegou nesse valor, 700? porque é uma média, mais ou menos, de pessoas que não andam tanto com carro. Você que pega Vila Velha, vai e volta, ponte, as coisas e tal. Mas a pessoa que está mais Trabalho por casa, aqui, casa, trabalho. porque Vitória tem uma característica, uma ilha pequena. Então as pessoas estão nessa coisa de 3 tanques. Mais ou menos isso. Tá certo? Tá. Então, se você considerar, nós estamos falando aí R$700 por mês, R$8.400 por ano. A cada 5 anos você gasta 42 mil. E a cada 10 anos você gasta 84 mil. Comprou um carro. Comprou um carro. Exatamente, você adivinhou o que eu ia falar aqui agora. Comprou um carro. Então, no combustível... E a gente não faz essa conta. Não faz a conta. Eu que tenho carro desde os 18, quantos carros que eu já não deixei no posto? Você, ouvinte, quantos carros que você já não deixou no posto? Meu é complicado. Deus. E aí não para por aí, não. Aí a pergunta é, o tema de hoje, e com o aumento das vendas dos veículos elétricos, o carro usado vai ficar mais barato? Todo mundo quer saber. E aí, quando fomos dar uma pesquisada, o que acontece? Nós sabemos que o mercado do usado, Fernanda e ouvintes, ele depende do mercado de novos. Dessa forma, a chegada dos carros chineses no mercado brasileiro pode reajustar para baixo os preços dos seminovos. Isso é a grande verdade. E aí, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que há tempo atrás, aqui pouquinho de tempo para trás, a chegada dos elétricos, várias montadoras acabaram dando bônus para o carro 0 km. O bônus ele ia de 10 mil a 30 mil reais de bônus. Por quê? Os carros nacionais, ele não tinha como competir naquele primeiro momento quando começou a chegar os carros elétricos, você lembra? Até o governo tentou ajudar, porque houve uma queda. E aí o que aconteceu? Os carros nacionais, as indústrias nacionais, elas não tiveram fôlego para sustentar esse bônus por muito tempo. E até o governo tentou
uma ajudazinha retirando ali algum imposto. Hoje temos um outro cenário. Hoje nós vivemos um outro cenário. Existe um número muito grande de concessionárias chinesas em diversas avenidas da nossa cidade, né? Alguns são mais conhecidos, outras não. E você veja, nós temos a BYD, GWM, Geely, Changan, Saikin, NIO, XPGAN, Liu Auto, Jack, Kaki, Cherry, Omoda e tantas outras que eu não estou me lembrando agora. Isso não existia coisa de alguns anos Verdade. atrás. Né? Uhum. Então você passa e tem várias concessionárias sendo construídas nesse exato momento, vão abrir marcas novas e que estão chegando nesse mercado. Esse novo cenário e o aumento das vendas dos carros elétricos, o carro usado pode sofrer, ou melhor, ele vai sofrer uma queda de preço na revenda. E aí vem também outras perguntas. Por que o carro chinês é mais barato, você sabe? Não sei. Pois é. E aí vamos fazer uma pequena comparação. O BYD Dolphin Mini, agora em 2026, no primeiro trimestre, ele vendeu 7.713 veículos, com base de dados da Fenabrave. No site da marca, esse veículo zero, ele está em mais ou menos por 119.900. Mas o de entrada, você encontra, Fernanda, por 83.993. É claro que você vai colocar alguns acessórios, ele vai subir. Agora, já o Fiat Mobi 0 km, modelo de entrada, do mesmo tamanho do Dolphin Mini, ele pode ser encontrado por 83.490. Aí eu pergunto para você e para os nossos ouvintes, você está com o Dolphin Mini da Fiat e você está com o BYD. Um BYD... O Dolphin é da Fiat? Perdão. Você está com o Fiat Mobi e você está com o BYD Dolphin Mini. Isso. O preço, R$500 de diferença. Claro, de entrada... Aí para onde você vai? A pergunta é essa? Então, o que acontece? Hoje, o preço ajuda muito na decisão do consumidor. Concordo. E outra coisa é o combustível. Está muito caro. E a pessoa começa a fazer conta agora. Ele vai para outra tendência. Opa, pera aí um pouquinho. Eu vou dar um jeito de colocar lá em casa um box ali, um all-box, vou carregar o meu carro e vou começar a economizar e ajudar a pagar a prestação desse carro. Essa conta aí vai funcionando. E aí a coisa é por que mais barato? Você fez a pergunta, mas não respondeu, você foi para um exemplo. Por que mais barato? Primeiro que eles fizeram um dever de casa muito bem feito, chinês. A mão de obra lá, muito mais barata. Muita logística no desenvolvimento do produto, isso é fato. O investimento pesado na indústria automotiva, né? Houve um investimento muito grande. Eles têm 75% da produção das baterias automotivas do mundo. Vieram com preço muito competitivo e eles têm subsídio do governo chinês. Então, por isso que eles estão chegando, mesmo que o imposto aqui no Brasil já começou a crescer, mas ele ainda está bem competitivo e está incomodando muito a indústria nacional. A reportagem do Globo de hoje diz ainda, olha, que aqui, enquanto essas montadoras tradicionais, elas tentam reduzir seus ciclos típicos de desenvolvimento de produtos, e esse ciclo vai de 5 a 7 anos, os concorrentes chineses, eles lançam modelos em menos de 2 anos. E aí, olha só, onde está a estratégia deles? Startups, tá? Que vem desenvolvendo softwares diferentes, promovendo uma revolução, tá? Na China. A força de trabalho deles é mais jovem, é mais móvel, faixa salarial mais baixa do que os concorrentes aqui do Ocidente. Remuneração é frequentemente atrelada à meta financeira, o que estimula a cultura do empreendedorismo. Isso. A competição doméstica deles é feroz, tá? Porque eles têm inovação contínua. Verdade. Então, eles estão sempre um passo à frente, ao ponto, por exemplo, a matéria está dizendo aqui, da Nissan pedir socorro a eles. Acredito. Os japoneses pedirem ajuda à China e os próprios americanos agora entenderem que eles precisam de abrir o mercado, porque Canadá e México já estão com os chineses. Tá vendo? Um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Até engenharia alemã. Olha só, hein? Quem diria, né? É verdade. Que já foi a melhor do mundo, né? Já com seus BMW, Mercedes e Volvo e Suíço. Mas realmente eles estão com muita tecnologia, eles aprenderam, fizeram o dever de casa muito bem feito, estão se apoiando nessa indústria, é uma indústria que vende e vende bem e não é barato. Né? Não é como vender fruta. Estão vendendo... Eles têm a maior cadeia de integração de suprimentos. E aí está também, talvez, um negócio, né? É verdade.
E aí nós fizemos uma enquete. Fizemos. Vamos falar dessa enquete um pouquinho? Tem inúmeras participações também dos nossos ouvintes desde cedo, tá? Sobre elétricos. Eu vou dar uma atualizada aqui nos ouvintes que estão conosco lá no YouTube. Vamos lá. E 62% votam, né? Que vão para o elétrico por conta do preço do combustível, que está muito caro. Outros 23% porque entende que a tecnologia é avançada, é inovadora. E 8% estão entre o preço mais competitivo e comodidade. Pati? Aqui no Threads nós temos 100% dizendo que prefere por conta da tecnologia avançada e 100% no Twitter dizendo que o combustível está mais caro, então preferem o elétrico. O seu José está respondendo aqui a gente, né, em texto, dizendo que carro elétrico para ele não é uma coisa, não é uma coisa viável, tá? Ele diz o seguinte: nem com a gasolina mais cara eu trocaria por um elétrico. Para mim, carro elétrico não tem graça. Não quero nem de graça. É isso. Será que é devido ao ronco do motor, seu José? Seu José, me conta aí, por que na sua opinião, o carro elétrico é a pior coisa já inventada? Pode me explicando aí. Adalberto, no Instagram, como é que estão os nossos ouvintes? E aqui no Instagram, Ricardo Fernando, a opção mais votada, eles dizem que tem procurado os elétricos por conta do combustível estar mais caro. É a opção votada por 80% dos internautas. E outros 20%, Ricardo, dizem que a tecnologia mais avançada desses veículos elétricos faz a diferença para eles. É isso aí. Então a gente observa que tecnologia, eu acho que primeiro aqui ficou combustível e tecnologia, né? É o que está definindo aí a compra do elétrico. A Márcia incluindo aí, olha, viva o meio ambiente, tá? Quando a gente faz uma escolha aí pelo elétrico, tá? Perfeito. Mas ele também, para a confecção das baterias, ele maltrata um pouquinho. O Gilberto está me perguntando, e aí responde aí, quais são as perspectivas para a revenda de carro elétrico? Gilberto, já foi pior. Hoje está um pouquinho melhor. O carro, ele... Só aqui no Brasil, que você anda com o carro e vende, como aconteceu na época da pandemia, lembra? A gente andava com o carro e vendia pelo preço que comprava. É coisa do brasileiro mesmo. Agora está ajustando. Você anda com o carro, ele tem sua desvalorização, está desvalorizando. Nós temos uma coisa chamada tabela FIPE, que vai dando uma alinhada e vai dando uma direção para tudo isso, mas nós acreditamos que com essa nova demanda aí desses carros, você deve ter um preço do carro um pouco mais baixo aí, principalmente o carro usado. Quanto ao carro elétrico, ele está ainda com um deságiozinho pesado, mas isso também vai se acomodar com certeza com o passar do tempo. O Guilherme está dizendo que carro elétrico para ele só se for Autorama, não troca também, paga pelo preço da gasolina, viu? O Giovanni, os chineses estão se preparando para uma distribuição de hidroelétricos. Eles vão... Tem muita coisa nova chegando, né? A partir do elétrico, muita coisa vai surgir e vamos aguardar aí tudo que vai acontecer. O Jesus Luiz está me falando aqui, olha, sobre o combustível fóssil, né? Mas vocês estão levando em consideração que tem um custo esse carregamento elétrico? Tem um custo. Tem, mas não é nada exorbitante. É barato, é uma coisa simples, principalmente se você tem na sua casa uma energia fotovoltaica ali, ajuda bastante, vai ficar bem simples e o preço vai se diluir na energia da sua casa e na energia do seu carro. Não é nada caro, não. O Paulo está dizendo que tem um limitador ainda para o Brasil de elétricos, a falta de pontos de carregamento e o tempo que você fica para carregar. E ele me fala que certa vez ele fica mais de 2 horas para fazer uma pequena carga, tá? Para ele conseguir seguir viagem. Ô Paulo, você sabe qual é o problema? É que quando você está com a família e você tem um compromisso para chegar no Rio de Janeiro para ver um show, fazer alguma coisa e ali, ou então você vai chegar em Búzios e você tem algum problema ali de carregar e fica 2, 3 horas ali parado, aí a esposa ou então vice-versa começa a reclamar. Se nós estivéssemos com carro a combustão e já tinha chegado. Aí os filhos, Fernando, começam a falar, a gritar, a reclamar, pronto. A confusão armou, o cara falou, quer saber? Vou trocar de carro. Quando chegar, vou trocar de carro. E é mais ou menos por aí, Paulo. Quando a gente se depara aguardando ali e tal, eu sempre pergunto para os nossos clientes ali, o que você faz, já que você não tem em casa? Aí ele fala, eu vou ali para Camburi e vou dar uma caminhada. Então outras pessoas falam, eu vou ler um livro. Eu fico dentro do carro lendo livro.
nos estacionamentos. Vai passear no shopping, deixa carregando. Deixa carregando, vou passear Sim. no shopping, fazer umas compras. Então, cada um tem uma maneira de carregar o seu carro. Ó, fechando aqui o Joel, 30 segundinhos, hein? Preço, autonomia. Não adianta comprar o mais barato se ele não te dá autonomia. Você tem hoje essa relação? Ele tá perguntando. Nós temos a relação, preço e autonomia. Tem carro que dá 450, 500 quilômetros, outros carros não. Hoje, eu digo o seguinte, 100% elétrico ainda é um problema. Se você puder comprar um híbrido, vai te ajudar bastante, você vai ter uma autonomia muito maior. É isso? Maravilha. Obrigado aí, nossos Obrigada a ouvintes. todos, né? Tantas, e continua chegando, tá? Enquanto a gente só fechava aqui, mais 11 mensagens chegando aqui pro Eita, Ricardo. coisa boa. Obrigado, agradecer aí o José, Gilberto, Guilherme, Giovanni, Jesus Luiz, Paulo, Joel e tantos outros que nos ajudaram na nossa enquete aí em várias plataformas aqui da CBN. Obrigado, até semana que vem e um forte abraço. Fecho com Vladimir. Troquei meu carro por um 100% elétrico. Manutenção 3 vezes mais barata, sem falar no preço da gasolina. Aí. Verdade. Fechamos com o depoimento dele.